O 10º episódio de Meu Querido Nêmesis já tá no ar e agora oficialmente só faltam 2 episódios para acabar o dorama. Os episódios já saem na semana que vem. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse canal, já se inscreve, curte esse vídeo porque eu pretendo trazer novos doramas ainda essa semana pra gente já ter o que acompanhar pra semana que vem. Sem mais delongas, bora doramar? O episódio começa de onde parou o anterior, com a cena do beijo da Soo-jang e o Ban Ju-yeon. Não demora muito pra Soo-jang ficar incomodada com o Ban Ju-yeon dizendo que ela parece um anjo e ela se lembrar de que ele tinha dito o mesmo pra ela na adolescência. Ela continua cuidando dele e manda ele tomar os remédios porque ela tem que ir embora. Eles se despedem, mas o Ban Ju-yeon não consegue deixar ela ir embora e pede por favor para ela ficar com ele. Os dois se beijam mais de uma vez e eu confesso que achei o beijo bem quente para um dorama fofinho desses. Eles dormem juntos, mas calma, eles só dormem mesmo, não acontece mais nada além disso. E a Soo-jang acorda toda preocupada sem saber em qual momento ela acabou dormindo. Então ela vai embora e tenta chegar de fininho em casa, no silêncio, para o pai dela não perceber que ela dormiu fora, mas não adianta, ele pega ela no flagra. Ele pergunta se ela voltou com o diretor e ela diz que sim. Ele pede para que se ela for dormir fora, para que pelo menos não seja pega, porque a família dele é muito diferente deles e importante. O Ban Ju-yeon está saindo para trabalhar quando recebe uma ligação sendo dispensado da empresa. Vemos então a avó dele com um tablet vendo fotos do Ban Ju-yeon e da Soo-jang juntos no carro, enquanto aquela ex-assistente dela espera. A avó dele fica puta da vida porque a ex-assistente dela disse por ligação que claramente o Ban Ju-yeon e a Soo-jang não teriam nada, mas de alguma forma ela recebeu aquelas fotos dos dois. A ex-assistente dela pede demissão. A Soo-jang chega para trabalhar e vê todos no setor dela em choque com a demissão do Ban Ju-yeon. Eles comentam que provavelmente foi por causa do boato do relacionamento dele com a Soo-jang. Ela escuta isso e sai correndo dali. Então ela encontra a ex-assistente da avó dele e pergunta o que aconteceu. A mulher confirma que foi por causa do relacionamento deles e que a avó dele tem muitas pessoas vigiando o Ban Ju-yeon. A Soo-jang percebe que a mulher está carregando as coisas dela e ela assume que se demitiu porque sabia do segredo deles desde o começo. Ela diz que está feliz pelo Ban Ju-yeon ter alguém como a Soo-jang com ele e pede para ela cuidar bem dele. A Soo-jang acaba descobrindo para onde a presidente foi. Enquanto isso, o Ban Ju-yeon dirige com toda a pressa para chegar até a presidente e descobrir o que aconteceu. Ela já vai logo perguntando como que ele tem coragem de aparecer lá. Ele diz que sabe que ela não está feliz pelo relacionamento dele, mas que ele ainda pode se esforçar na empresa. Só que ela diz logo que ele sempre foi um defeito e que ela tem nojo dele. Ela diz que se envergonha de que ele seja parente dela. Ele se ajoelha, mas começa a jogar umas verdades na cara daquela velha louca. Até falando que mesmo quando os pais dele morreram, ele não teve direito de sentir nada. E agora nem mesmo pode amar. E ela diz que não pode mesmo. Ainda mais amar a filha de um cara que é dono de uma loja de ferramentas. O Ban Ju-yeon continua desabafando que sempre soube que não seria suficiente para ela e ela ainda tem a coragem de confirmar que era isso mesmo, antes de ir embora e deixar ele lá no chão. A Soo-jang chega onde a presidente está e vê o Ban Ju-yeon saindo. Ela percebe que ele está super para baixo e desanimado. Ele fica no carro a tarde toda, pensando em tudo que a avó disse. A Soo-jang manda mensagens para ele durante a tarde e ele diz que vai encontrar com ela depois do trabalho. Quando eles se encontram, ela diz que ele pode falar para a presidente que os dois terminaram, que ela não se importa com isso. E ele diz que não vai fazer isso. Então ele pergunta onde que ela quer comer, porque agora eles têm tempo. E eles dão as mãos porque agora também não precisa esconder que estão juntos. Ela diz que agora ele também pode ir aos shows que ele gosta. E ele diz que nem imaginava que ainda poderia depois de ter sido revelado como sucessor da empresa da avó. E a Soo-jang se oferece para ir com ele. O Shin-won chega em casa todo preocupado com o Ban Ju-yeon, mas recebe uma mensagem dele avisando que tá com a Soo-jang. Ele fica todo sorridente e a mãe dele chega dizendo que tá difícil encontrar ele ultimamente. Ela vê o retrato que ele tá pintando e é a Hajime que ele tá pintando. A mãe dele diz que ele deve ter encontrado a pessoa certa e ele diz que sim, que quer ficar com ela pra sempre, igual o pai e a mãe dele que estão juntos há muitos anos. Ele é todo fofinho falando da Hajime e a mãe dele fica toda orgulhosa, assim, orgulhosa, mas chocada, né? O Ban Ju-yeon se encontra com a ex-assistente da avó dele e pergunta por que ela chateou a presidente. E ela diz que sempre soube de tudo e que não quis atrapalhar ele. Ela diz que sabia sobre os shows, que ele não gostava de café e que suprimia aquela parte dele para ser o que a avó queria e que ela não tinha o direito de tirar isso dele. Ela diz que ele merecia alguém que o amasse, no caso a Soo-jang. Ele agradece ela por todo o tempo que eles trabalharam juntos. A Soo-jang conversa com ele para saber o que ele pretende fazer agora e pergunta se ele não quer ler algumas HQs, porque o irmão dela vai estar em casa e ele concorda. O Shin-won liga para Hajime avisando que está chegando no restaurante, mas ela ainda está no mercado. Ele diz que eles poderiam ver um filme em vez de ir para um hotel como da última vez. Ela até aceita, mas ele se distrai um pouco quando repara no cara que está lá parado na rua olhando para o restaurante da Hajime. O Ban Ju-yeon chega na casa da Soo-jang e encontra
o irmão dela. Eles saem para comer e o irmão dela começa a dizer que o Ban Ju-yeon tá desempregado igual ele. E o Ban Ju-yeon nem tinha reparado que estava mesmo sem emprego agora. O irmão da Soo-jang começa a contar que ela chorou por causa dele e que ele nunca viu ela chorar daquele jeito, só pelo primeiro amor dela, o tal dragão negro. O Ban Ju-yeon fica um pouco chocado por ela ter chorado por ele e o irmão dela diz que ela ficou realmente mal naquela época. Quando eles voltam para casa, encontram o pai da Soo-jang carregando algumas coisas para ir trabalhar num concerto. O Ban Ju-yeon vai junto e aprende algumas novas habilidades. No trabalho, a Soo-jang tenta falar com o Ban Ju-yeon, mas ele não atende, ela se preocupa. Então o irmão dela manda para ela uma foto do Ban Ju-yeon ajudando no concerto e ela fica surpresa. Mais tarde, o Ban Ju-yeon se oferece para cozinhar e o irmão da Soo-jang acha que ele só está fazendo isso para impressionar o pai dela, mas ele diz que aprendeu desde criança e mostra uma super habilidade na cozinha, ao contrário da ajuda que ele tentou dar para o pai da Soo-jang no trabalho dele. Quando a Soo-jang chega, eles estão montando a mesa e ela se impressiona com toda a comida que o Ban Ju-yeon fez. Ele faz um comentário que me apertou muito o coração, sobre ser legal poder conversar e comer, igual eles estavam fazendo, porque a última vez que ele fez aquilo foi antes dos pais falecerem. Então o pai da Soo-jang escuta isso e parece também se comover, porque ele pede para o Ban Ju-yeon dormir lá. O irmão da Soo-jang oferece o próprio quarto, o pai dela também oferece e até ela. Só que no final das contas o Ban Ju-yeon dorme na sala com o pai e o irmão dela. Ela se despede dele e tenta dormir, mas não consegue e pergunta por mensagem se ele pode ir no quarto dela. Ele vai e ela entrega para ele um achocolatado, enquanto ele pega uma HQ e eles leem juntos. No dia seguinte, eles se despedem enquanto a Soo-jang vai para o trabalho, porque o Ban Ju-yeon diz que não pode levar ela, já que o café da manhã em família é importante. Ela acha engraçadinho e vai embora. No trabalho, ela recebe um aviso de que está sendo transferida de cargo, e os funcionários do setor dela ficam indignados. Mas ela confessa que o boato sobre ela e o Ban Ju-yeon era verdade e que agora eles realmente estão namorando. Mesmo assim, os funcionários ali do setor dela acham injusto que ela tenha que sair, mas ela não se impõe. Ela apenas pega as coisas dela e vai embora. No novo setor, ela basicamente precisa trabalhar consertando todos os BOs da empresa, sabe? Todos os problemas. Mas ela se sai bem, já que o pai dela também fazia de tudo e ela aprendeu também, além de ter um certificado como eletricista. Tem uma hora que ela tá consertando uma mesa de uma sala de reuniões, quando aquela chata do trabalho dela aparece e elas conversam. Porque aquela mulher lá, aquela chata, que eu não lembro o nome dela, ela acha errado a Soo-jang tolerar que façam aquilo com ela. E a Soo-jang diz que achou que ela ficaria feliz por ver ela naquela situação. A mulher diz que só não gostava dela porque ela não aceitava nada quieta e que todas as mulheres dali tinham de aceitar, mas que ela nunca pensou que a Soo-jang toleraria aquilo. E a Soo-jang diz que não estava fazendo aquilo por ela e sim para proteger outra pessoa. A conversa acaba por aí, porque a Soo-jang volta ao trabalho e acaba encontrando a presidente nojenta que mal olha para ela. Ela fica sabendo que o novo diretor já foi escolhido. O Shin-won encontra a Soo-jang lá naquele cantinho do café deles e ele pergunta como que ela tá naquela situação toda. E ela diz que precisa fingir que tá bem. Ela pede para ele não contar para o Ban Ju-yeon sobre aquilo por enquanto, porque ela sabe que ele vai pedir para ela se demitir. O Shin-won diz que ela arrumaria um emprego melhor em qualquer lugar, e ela diz que sabe, mas que se ela fizesse isso, tudo estaria perdido, então ela vai continuar lá enquanto ela puder. Mais tarde, o Shin-won tá com a Hajime no restaurante dela, comentando sobre a Soo-jang parecer animada mesmo em momentos difíceis. Quando a mãe da Hajime chega, e ela mente que o Shin-won é um funcionário dela, mesmo que ele esteja tentando dizer que é namorado. Porque ela diz que se a mãe dela souber, vai fazer os dois casarem na mesma hora. Quando a Hajime tá tentando expulsar ele, o cara que tinha ficado olhando pro restaurante dela mais cedo aparece de novo, e a gente descobre que ele é o ex-marido dela. A mãe dela diz que ele pediu ajuda para convencer a Hajime de voltar com ele, e ele diz que sente falta dela. A Hajime tenta contornar a situação, mas a mãe dela fica insistindo que ela está sendo maldosa de não querer reatar o casamento. Até que a Hajime conta que o canalha do ex-marido dela traiu ela com alguém do trabalho. O cara tenta pegar na Hajime e o Shin-won impede. A mãe dela parte para cima dele para bater no vagabundo, só que ela passa mal e desmaia. No hospital, a Hajime lamenta que o Shin-won acabou vendo tudo e a mãe dela acorda já se desculpando de tudo que já falou da filha dela em relação ao casamento. A Hajime diz que não quis contar antes para a mãe dela não ficar brava. O pai dela aparece e diz que se o cara aparecer lá de novo é para falar com ele. A mãe dela lembra do Shin-won e pergunta se ele é o namorado dela, e a Hajime diz que sim. A mãe dela começa a fazer um monte de perguntas sobre ele e a Hajime tenta desconversar. Então a gente vê a presidente conversando com um cara que informa que a Soo-jang não vai se demitir tão cedo. Então a velha chama ela na sala dela e pergunta por que a Soo-jang ainda não se demitiu. A Soo-jang diz que é porque o Ban Ju-yeon vai voltar. A presidente diz que ele não vai, já que ele não é qualificado para isso.
A Soo-jang pergunta quem é que seria qualificado então, já que o Ban-ji-hyun se esforçava em tudo para ser amado pela única família que ele tinha, que era ela, e que o outro não faria o mesmo. Ela fala que a velha não sabe como ele se sente e que fica culpando ele pelas desgraças dela, mas que ela não espera recuperar o cargo deles, e sim a família dele, que no caso é a avó dele, né? A Soo-jang tá comendo junto com os novos colegas de cargo dela e é surpreendida pelo Ban-ji-hyun. Mais cedo ele tinha ligado para ela e eles foram interrompidos. Então ele ligou para o Shin-won e pediu toda a verdade. Eles vão conversar agora e ele pergunta por que ela está fazendo aquilo e por que não se demitiu. Ela diz que está fazendo aquilo por ela mesma e porque ela ama ele. Ela pede para ele respeitar a decisão dela e ele diz que então também vai tomar uma decisão. O Shin-won tá levando a Radine para o restaurante e ela nota muitos presentes na parte de trás do carro dele e pergunta se é para ela. O Shin-won diz que é para a mãe dela e pede para ela botar uma câmera no restaurante porque não achou o ex-marido dela muito legal. Ela diz que não tá gostando dele se preocupar com o ex-marido dela e com a mãe dela, mas que agradece os presentes. Ela sai do carro e ele vai atrás. Ele diz que ela acabou de estabelecer um limite entre eles e que ele quer ignorar esse limite, mas ela diz que ele não entendeu o que ela quis dizer, que ela realmente não quer que ele se importe tanto assim com ela. E quando ele tenta explicar de novo, ela meio que corta ele e diz que ele continua sem entender e que eles não podem fazer isso, de se envolver profundamente, no caso. Mais tarde, está acontecendo uma cerimônia de um acordo comercial entre a empresa da avó do Ban-ji-hyun e uma cidade para turismo global. Daí eles chamam o prefeito e na hora de chamar a presidente, ela já não está na sala, porque alguém disse que ela precisava sair por um momento. E quem chega para representar a empresa é o Ban-ji-hyun, que se identifica como diretor. Ele é extremamente fotografado e a gente fica só pensando que ele finalmente está peitando aquela folgada da avó dele. E o episódio termina com a promessa de um baita barraco nos últimos 2 episódios da série. E aí, você gostou desse episódio? Não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e eu te vejo nos próximos 2 últimos episódios desse dorama.